em Ciências Humanas pela USP e doutorada em Políticas Públicas com o Programa de Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe e de Relações Internacionais pela Unesp. Foi professora visitante da UFABC de 2019 a 2021. Também fui aluno dela em Formação de Ciência Internacional pelo BCH, muito boa. E é presidente da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária. Também é membro do Instituto de Alimentação e Poder e desenvolve pesquisas com temas de geopolítica, planejamento territorial rural, sistemas agroalimentários, segurança alimentar e nutricional, com ênfase na financiarização da agricultura no sul global. E agora, nós temos aqui também conosco o professor Isaías Albertini, por favor. Doutor em Ciências Sociais pela Unesp e desde 2017 pesquisador associado do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Solidária, Criativa e Cidadania, a NEPESC pela Unesp. Em 2019 ganhou o Samuel Young Scholar from Upstart of Economic Society. E desde 2020 colabora com textos para o site, o blog latino-americano de Estudios del Desarrollo, espanhol, mantido pela CEPAL, onde desenvolve pesquisas também em desenvolvimento econômico, economia política, história econômica, Estado, sociedade e participação social. Agora, como de costume, damos a palavra para a professora visitante Yamila. Muito obrigado. Obrigada, querida. Bom dia a todas, todos. É um prazer estar aqui de novo na UFABC. Eu tenho muito carinho por essa faculdade, acho que muitos de vocês sabem disso. Saudades de estar aqui, quem sabe onde eu volto. Queria primeiro agradecer demais o convite do Cássio, o Centro Acadêmico, por esse convite. Acho que essas semanas sempre super importantes para a formação de todos. Um prazer estar aqui com o Isaías, que eu não conhecia pessoalmente, só de bibliografias, leituras. E é isso. Bom, já foi apresentado? Obrigada. Já foi apresentado, então vou iniciar minha fala. Eu organizei a fala em 6 pontos, mais ou menos. Parece muito, mas é rapidinho. E a ideia é articular um pouco esses temas, de economia solidária, agricultura familiar e no MST em particular, embora eu não trabalhe só com o MST, mas eu vou falar um pouquinho mais dele, e o próprio desenvolvimento, projeto de desenvolvimento nacional. Então vamos lá, vou pegar aquela aguinha antes. A primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar é que tem uma indissociabilidade muito clara entre a questão da luta pela terra e a economia solidária. Não propriamente como bandeira, no sentido de que os movimentos sociais de luta pela terra, eles não vão levantar a bandeira da economia solidária exatamente, mas ela faz parte dessa realidade de qualquer forma, porque não tem como você viabilizar economicamente os assentamentos rurais e a própria agricultura familiar, que não necessariamente está inserida nos assentamentos, se você não viabiliza economicamente os seus empreendimentos, a forma de comercializar, de processar, de produzir, de circular toda a sua produção. Por que é interessante falar isso? Porque não sempre isso foi claro, durante muito tempo, a reforma agrária, ela foi, eu acho que vocês sabem, não sei se sabem, mas tem 2 jeitos de fazer reforma agrária no Brasil. Um é com a destinação das terras públicas, então tudo que é terra devoluta, aquela terra que é do Estado, que é patrimônio da União, ou ela vira terra indígena, ou ela vira terra quilombola, ou ela vira floresta nacional, unidades de conservação, floresta nacional que é um tipo de unidade de conservação, ou unidade de conservação, ou então assentamento rural. É só depois que essas destinações todas legais por alguma razão, não faz sentido aquela área lá ser destinada dessa forma, é que pode ir para a iniciativa privada, algo assim. Tudo isso é importante.
importante, porque a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é de legalizar a grilagem de terras que é feita em cima dessas áreas públicas, que tem uma finalidade constitucional. Guardem isso, só com parênteses. A outra maneira de fazer a reforma agrária é pela desapropriação. Quando uma propriedade considerada grande, acima de 2.000 hectares, não cumpre com a sua função social, que também está na Constituição. Então você tem esses dois jeitos. Então, quando você realiza o Estado, de um jeito ou outro, realiza um assentamento, faz um pedacinho de reforma agrária, o que era feito nos anos 80, 90? Parcelava aquela área, colocava as famílias lá, viabilizava estrada, acesso à água, eventualmente, e pronto. Né? O que isso se mostrou? Isso se mostrou muito inviável. Então, inclusive, a gente tem governos que assentaram muita gente, mas muita gente saiu, porque como é que você se viabiliza lá? Você larga a pessoa lá para carpir, com a enxada embaixo do sol, e aí? Não dá crédito, não dá assistência técnica, não coloca sequer uma escola no assentamento, entende? Então, o que o movimento, e aí sim, o MST, ele vai fazer nos anos ali 90, principalmente? Ele vai apostar muito na coletivização da produção. Então, bora fazer cooperativa, coletivizar a produção, o processamento, a comercialização e tudo mais. Isso foi algo muito forte nos anos 90, criou cooperativas importantes, muitas no sul, algumas várias aqui no sudeste também, algumas no nordeste, mas principalmente no sul do país, cooperativas importantes, muitas existem até hoje. No entanto, muitas dessas cooperativas, isso é importante porque a gente está falando aqui de economia solidária, de alguma maneira não deram certo, encontraram problemas. Por quê? Porque a coletivização em si, ela bate um pouco de frente com alguns aspectos que são muito próprios do campesinato, aspectos culturais mesmo. Então, quando você tem uma cooperativa, onde tudo é coletivizado, inclusive a produção, você tem um controle do tempo muito forte, porque é para ver como é que vai fazer a remuneração depois. E uma característica do campesinato é justamente a liberdade no controle, a autonomia no controle do próprio tempo da família, a organização daquela unidade familiar do seu trabalho. Você tem na cooperativa sempre a presença de algum técnico, geralmente são rapazes jovens que fizeram escola técnica de agronomia, alguma coisa assim, zootecnia, e aí vai bater um pouco de frente com aquela autoridade do homem mais velho, porque é sim uma cultura muito patriarcal e tal. Então você tem alguns, existiram, digamos que alguns conflitos aí, algumas coisas entre outras, né, como falta de crédito e tudo mais, mas que de alguma maneira inviabilizaram um pouco algumas cooperativas. Então, o que o movimento vai fazer ali pelo ano 2000? Ele vai criar novas estratégias e vai ampliar um pouco essa concepção, e aí eu acho que se aproxima mais da economia solidária, que é se associar ou coletivizar ou cooperar em momentos do processo todo. Então, às vezes não na produção em si, mas na compra dos insumos, ou no processamento, né? Ou então na comercialização. Então, por exemplo, é nesse momento que você vai ter a criação de laticínios, então cada produtor ali do assentamento leva o seu leite da sua família que criou a vaca do jeito que quis. Mas aí resfria, processa, vira queijo, vira leite, essas coisas ali na cooperativa do assentamento, ou de uma região de assentamentos. Frigoríficos, né, processadoras de grãos. Então, essa ideia de poder cooperar em momentos do processo produtivo, não necessariamente em tudo. Isso deu um salto muito grande. Isso vai junto com toda uma outra área, que eu não vou entrar agora, do próprio parcelamento da área, muda o desenho do parcelamento da área, de agrovila passa para, eles chamam de raio de sol, enfim. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, quem quiser depois pode perguntar. Mas tem todo é como se a gente tivesse ido de um extremo para o outro, e aí nos anos 2000 o movimento começa a procurar um meio termo nesse processo, né? E por que isso é interessante? Porque a economia solidária, né, e essas possibilidades
possibilidades de cooperação, de união da produção, da comercialização, da compra do insumo, alguma coisa, o que ela faz é romper com a subordinação do próprio capital. Então, eu não sei quem já ouviu falar no Evaldo Menino de Oliveira, né? É um geógrafo muito importante da área agrária, ou José de Souza Martins. Eles vão falar, olha, o capital ele subordina a classe do campesinato de duas formas. Ou é na produção, então ele impõe as relações capitalistas de trabalho, então vai assalariar, a cana-de-açúcar, por exemplo. Eles vão lá e eles instalam as usinas e o trabalho é assalariado e tudo mais. Ou então, ao invés de entrar na produção, principalmente quando são cultivos que demandam muita mão de obra, para o capital não é interessante. O que ele faz? Ele subordina na hora da circulação, que é quando aquele produto vai para o mercado. Então o capital entra e vai comprar o leite dos produtores, a Nestlé, sei lá o que, é a Perdigão, é a Sadia. A Sadia era um exemplo clássico assim, da literatura, né? Ou era a Perdigão? Não, a Parmalat, era a Parmalat, que era um exemplo clássico da literatura. Vocês lembram da Parmalat? Alguém lembra da Parmalat? Denunciando idade aqui. Né? Então você compra o leite, você compra o frango, e aí a empresa capitalista, enfim, vai lá e processa e vende e bota no mercado. Por que é uma subordinação? Por que tem uma extração da renda da terra ali? Porque quem é que vai definir o preço? É o famoso atravessador. Então, quando a gente tem a possibilidade de cooperação, a gente tem essa chance de pular esses tais atravessadores, que são os que abocanham de fato a renda da terra, né? Então isso, ele de alguma maneira, a economia solidária nesse sentido é muito contra-hegemônica. Não é uma revolução, mas ela é contra-hegemônica porque ela vai garantindo uma renda maior e uma autonomia para aquelas famílias. Inclusive coisas simples, assim, por exemplo, tem muita produção orgânica que é feita pela agricultura familiar ou pelo MST, enfim, que na hora de ir para a circulação, ou seja, fazer o escoamento disso para chegar no mercado, depende de atravessadores. O caminhão do atravessador carrega um monte de coisa, e não só coisa orgânica. Então, se um grão que é não transgênico ou orgânico, ele vai ser transportado num caminhão onde teve grão transgênico ou com agrotóxico, aquele grão orgânico não pode ser certificado como orgânico, porque ele pode ter sofrido contaminação. Então, imagina a perda de valor agregado ali que aquelas famílias perdem. A gente tem arroz que é orgânico, mas que não pode ser vendido como orgânico. Milho, acontece muito isso também, tá? Então, essa possibilidade, de você cooperar no processamento e tal, você está agregando valor e você está vencendo essa subordinação que o capital impõe ali no momento da circulação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer o seguinte: o que a gente vai percebendo, de alguma maneira, é que a economia solidária, o que ela tem de interessante é que ela não é algo fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso, né? A família, ela não vai produzir soja, somente soja, porque tem família que produz soja, tem agricultor familiar que vai produzir soja, ou cana-de-açúcar, ou eucalipto, mas nunca vai produzir só isso. Por mais que seja interessante para o capital, sempre vai ter um princípio de segurança alimentar, ou energética também, porque às vezes a produção é para produzir energia, né? Então, nesse sentido, ela é contra-hegemônica, porque o que a gente tem notado hoje, fazendo aí, brincando um pouco numa análise de escalas, o capital hoje, acho que vocês têm melhor do que eu, que estão estudando economia, estudando economia, enfim, ele está gerando então da valorização de si mesmo. Essa financiarização do capital, essa autonomização do capital, o que a gente faz é com que o que é produzido é o que é interessante para o capital, e não para a soberania do país. Então, se para o capital é interessante produzir soja, vender soja, mesmo que a população esteja em situação de fome, tudo bem, o mercado fica muito feliz, né? Como é que é o humor do mercado, né? E é isso que vem acontecendo. Eu tenho lido um pouco para entender essa noção de ruptura metabólica do Marx.
onde ele já apontava, né, para o pessoal que lê sobre ecossocialismo, que queria trabalhar ecossocialismo, tá olhando um pouco para como Marx trabalhava a questão ambiental, eles vão resgatar esse conceito, né, de como ele já mostrava, olha, tem uma tendência do capital, eu posso estar falando besteira, eu estou estudando isso agora, né, tem uma tendência do capital de fazer uma ruptura com o que é metabólico, ou seja, o que é necessário para a reprodução da sociedade. O que vai acontecer é o que é interessante para a reprodução do capital. E isso é o que a gente vê acontecer no mundo, com esse processo de financiarização muito louco, onde o capital se valoriza, muitas vezes sem produzir um par de sapato sequer, sem produzir um pé de alface, mas está lá se valorizando, né? Então, quando a gente tem projetos de economia que, por mais que tenham outra escala, eles são profundamente contra-hegemônicos porque eles vão nesse sentido inverso, de olhar para o que é necessário para aquela comunidade ou para aquele país. Não é à toa, e aí eu acho interessante, eu comecei a ler isso agora um pouco, o projeto de reindustrialização que foi lançado agora pelo governo, ele não é um projeto de industrialização por si só. Vamos industrializar, vamos fazer carro porque gera um monte de emprego e bora lá. É industrializar setores que são estratégicos para o país. Como quais? Saúde, porque a gente viu a importância que teve na pandemia. O energético, o DIS, semicondutores lá, são coisas que são fundamentais para o funcionamento, para a segurança do país. Segurança energética, alimentar, territorial e tudo mais, né? Então, um pouco para dizer como essas coisas caminham juntas, né? Um terceiro ponto é dizer que, aí voltando um pouco para uma outra escala, assim, a economia solidária, particularmente os espaços de comercialização que têm sido criados hoje, eles têm aparecido como espaços estratégicos de diálogo com a sociedade. Eu não sei aqui quem, de repente levanta a mão para mim, quem aqui, por exemplo, conhece o Armazém do Campo, do MST? Algumas pessoas. O Armazém do Campo é um local, é uma loja do MST, um mercadinho do MST, que tem lá no centro de São Paulo, no Campos Elíseos, ali propriamente dito, mas tem em Guarulhos, tem mais de 50 pelo Brasil afora. Todas as capitais têm, a maioria das capitais, enfim, tem um plano aí de expansão grande. Quem conhece sabe que você não vai só comprar produtos agroecológicos. O que tem lá? Tem lançamento de livro, tem show, tem almoço, tem debates, tem assistir o jogo da Copa, né? Tem uma série de coisas. São espaços, e aí por que eu estou falando isso? Porque isso não é exclusivo do MST. Na minha pesquisa do pós-doutorado, eu estou vendo que vários movimentos sociais da América Latina, vamos diminuir, da América do Sul, estão fazendo isso, criando espaços de comercialização que são espaços de diálogo com a sociedade. E aí eu vou explicar um pouco disso por quê, né? O que acontece? É evidente que a reforma agrária, seja aqui, seja no Paraguai, seja na Argentina, no Uruguai, seja no país que for, enfrenta problemas muito sérios, principalmente, resumindo muito rapidamente, depois da crise de 2008, que o capital supervalorizado lá dos Estados Unidos corre para o sul global, vai para longe, para a terra, né? Vocês sabem um pouco disso, minimamente. Quem fez a disciplina de segurança alimentar comigo sabe. Valoriza ali o mercado de terras, então fazer reforma agrária hoje é a coisa mais difícil do mundo, porque o mercado de terras está ali bombando, mesmo com o preço da commodity caindo, né? Então, diante desse desafio, que os movimentos sociais estão precisando mostrar, e aí é o MPA, o MAB, o MST, diversos movimentos sociais no Brasil, né? O próprio MPST, que é urbano, eles estão precisando mostrar assim, olha, nós somos importantes para a sociedade como um todo, para o desenvolvimento desse país. Porque a gente garante segurança alimentar, a gente garante equilíbrio ecossistêmico e a gente garante desenvolvimento socioeconômico, que é o último ponto que eu vou falar. Então, esses espaços de comercialização, e aí o MPA tem isso muito forte no Rio de Janeiro também, espaços que fazem eventos, que fazem almoço, muita coisa foi criada, e aí isso tem muito da economia solidária, né? De doação, de alimentos,
ou de abastecimento das cozinhas solidárias. Tem toda uma rede de solidariedade e de um comércio popular que está acontecendo, que está se fortalecendo, que é muito relevante, que é profundamente contra-hegemônico e que tem por trás uma estratégia fundamental que é de diálogo com a sociedade. Que é para falar, olha, nós existimos, nós fazemos um outro tipo de agricultura que é profundamente necessária para o desenvolvimento e para a segurança do país. Então, esses espaços, eles têm esse objetivo primeiro, que é de dialogar com a sociedade, mas também de se viabilizar economicamente. São também, agora, o que é importante entender? Eles não são suficientes do ponto de vista de escala para dar vazão ao que é de fato a produção do campo brasileiro. Familiar, não estou nem falando do agronegócio, familiar. Eles são espaços estratégicos de diálogo e eles viabilizam economicamente um pouco. Mas, e aí é o quarto ponto, de alguma maneira, para atingir escala, a gente precisa da política pública, a gente precisa do Estado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a economia solidária, ela não tem que ser vista como o pequeno, o precário, o artesanal, o de pouca escala. Não! E os movimentos sociais estão mostrando para a gente que não. Porque eles estão fazendo coisas, eles estão captando dinheiro, inclusive no mercado financeiro. Eles estão exportando produto orgânico. Eles estão criando grandes redes de cooperativas. Eles estão impulsionando a escala. Claro, eles dependem, sim, de programas, de políticas públicas, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o famoso PAA. Esse é um programa emblemático, que foi para vários países, inclusive como exemplo, a partir do Brasil, porque as organizações fazem elas recebem dinheiro do Estado e fornecem alimento para o Estado. O que é isso? Vai para o hospital, vai para a creche, principalmente para as escolas, vai para as prefeituras, né? Isso dá uma super viabilidade econômica para os assentamentos, porque garante o escoamento da produção. Gente, a agricultura familiar não vai produzir se não tem escoamento garantido, senão vai perder, né, dinheiro. Não vai queimar, jogar leite na estrada, jogar as batatas, queimar o café, né, como outros setores fazem. A agricultura familiar não vai fazer isso, ela vai doar se for o caso, mas ela precisa ter essa garantia do escoamento. Então ela precisa da política pública, só que não pode depender da política pública. Então olha que interessante, o que a gente tem visto é que tem aumentado muito a discussão nos movimentos sociais, e eu acompanho muito no MPA e no MST, a necessidade de se criar interpostos nas cidades para a agricultura familiar. Locais de onde vão receber a produção das famílias e vão mandar para mercados, para lojas, para restaurantes, essas coisas. Tem sido discutido no próprio SEASA, tem espaço no SEAGESP, aqui no caso de São Paulo, né? De ter espaço no SEAGESP para a agricultura familiar. Então, a gente precisa garantir escala. Então, a economia solidária não pode ser vista como sinônimo do que está me escapando a palavra, não é precário, já vem. Mas aquela coisa que é para dar um jeitinho. Não! Ela tem uma outra lógica de funcionamento, que é uma lógica que é do fim que não é em si mesmo, é o fim que é o da soberania, que é o da justiça social, que é o do desenvolvimento econômico, que é o da sustentabilidade, né? Mas ela precisa ganhar escala, ela precisa ter técnica, ela precisa ter ciência, ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter crédito. E os movimentos sociais estão mostrando para a gente como isso é possível, com tantas experiências. Amanhã, inclusive, eu vou ir lá ver o pessoal que trabalha com esse Finapop, que é esse que capta recurso do capital financeiro para financiar as cooperativas, querem entender bem essas contradições todas, enfim. Quinto ponto, eu tenho noção do tempo. Então tá, não, vou encerrar antes, então. Tem uma outra dimensão da economia solidária quando a gente pensa no campo, que é a interseccionalidade com a questão de gênero e com a agroecologia. Tem uma relação muito ampla entre a agroecologia e a economia solidária, porque ela, eu não estou dizendo com isso
novo, tá? Mas é justamente nos circuitos curtos, nos empreendimentos locais que a agroecologia vai começar a surgir e ir se fortalecendo. Mas uma relação disso tudo com a emancipação das mulheres. São as mulheres que iniciam todos os experimentos agroecológicos sempre. Porque geralmente é o homem, é no nome do homem que está o crédito lá no banco, é o homem que vai comercializar não sei onde. E como é a mulher que está cuidando, no geral, né, gente? A gente sabe que isso tem mudado, inclusive no campo, mas como é a mulher, no geral, que cuida da alimentação em casa, é ela que está vendo, que está preocupada se essa alimentação tem veneno ou não, se ela é rica ou não, se ela é variada ou não. É ela que vai cuidar da horta que está perto da casa, que vai cuidar da criação. Então, os empreendimentos agroecológicos geralmente são iniciados pelas mulheres e vão se ampliando e vão ganhando espaço, né? Mas tem um recorte de gênero super relevante para a gente pensar a agroecologia e consequentemente, a economia solidária, né? Então, muitos dos empreendimentos solidários, as associações de produtores de compotas, de doces, de não sei o que, surgem das mulheres, como alternativa de renda para as mulheres, né, com uma perspectiva de emancipação da mulher. Tudo isso tem mudado, inclusive, a partir da política pública. Desde créditos específicos para mulheres, até a questão do nome, antigamente, nem tão antigamente assim, o nome de quem recebia o lote na reforma agrária era do homem. Depois passou a ser do casal, tem inclusive de casais homoafetivos. Eu acompanhei esse processo, um dos primeiros processos no estado de São Paulo, onde um casal de mulheres recebeu o lote. Então isso tem mudado. A política pública ela vai, graças a Deus, se modernizando, mas sempre a partir da pressão da própria sociedade civil, né? A bateria está acabando. Enfim, então é interessante a gente pensar que quando a gente pensa em economia solidária nesse contexto agrário, tem essa perspectiva também de uma economia muito feminina também. E que vai, por sua vez, impulsionar todos os famosos circuitos curtos de comercialização, que para a agroecologia nesse sentido é interessante, quando você aproxima produtor e consumidor e tudo mais. E por fim, já meio que indo para os finalmente, assim, aí eu acho que é um ponto que merecia uma palestra só para isso, na verdade, né? Que é o reconhecimento de que a reforma agrária, ela traz um desenvolvimento regional. E logo, de desenvolvimento nacional também, né? Porque isso significa que quando a gente tem as áreas reformadas, o que é a área reformada? Quando você tem diversos assentamentos num conjunto de municípios. Porque, assim, pode acontecer de você ter um assentamento num município e tudo em volta, ou é chácara de final de semana, aqueles country clubs, ou é agronegócio. Pode ter. Mas, geralmente, pela própria estrutura fundiária, como determinadas áreas se dão, você tem regiões de muitos assentamentos. Né? Então, por exemplo, a região ali de Aras, Botucatu, perto de Botucatu, no estado de São Paulo, Pontal do Paranapanema, então, o Vale do Paraíba, você tem áreas reformadas, onde você tem vários municípios que, por sua vez, têm algum assentamento, ou tem assentamentos que pegam um pedaço do outro município também, né? Que às vezes eles estão em área de fronteira, enfim. O que a gente vê nesses lugares é um aumento da demanda muito grande. Eu não sei o nome da economia exata, se é a demanda agregada, eu sei que deve ter um nome econômico para isso, mas é a demanda por consumo ali. Então, assim, é a loja de material de construção, é o mercadinho, é a farmácia, é também a igreja, o templo, a escola. Então, tem uma demanda também por serviço público, escola, hospital, posto de saúde, que por sua vez também vai demandar serviços e como vai consumir coisas. Então você tem uma economia que gira em torno dos assentamentos. Eu lembro de fazer trabalho de campo na faculdade, ali acho que era na região de Itapeva. E a gente ia entrevistar os comerciantes da cidade. E aí, anos atrás, né, a mestra estava chegando lá, como é que era ali, como é que vocês enxergavam o movimento sem terra? A gente achava que era baderna, a gente achava que eles estavam
chegando aqui para fazer baderna. E hoje? Eles são os melhores pagadores. Então, é sempre essa coisa de que, gente, eles movem a economia local. Né? E, portanto, nesse agregado vai se tornando uma economia regional, de fato. Além disso, você tem uma demanda por assistência técnica, você tem uma demanda por cursos. Hoje, os movimentos demandam muito educação, cursos técnicos, cursos de graduação também. Então, você tem, inclusive, um aumento muito grande de institutos, de escolas, inclusive, às vezes, dentro dos próprios assentamentos. Então, tem todo um desenvolvimento territorial que vai se dando que é muito interessante. Assim. O centro esportivo, o barzinho, né? Tudo isso. Então, em suma, qual que é a ideia? Assim, eu acho que para a gente pensar a economia solidária no contexto agrário, significa que a gente precisa pensar a economia não como algo em si, mas como um meio, o que ela deveria ser. A gente tem que retomar o que é o sentido da economia, que é a da satisfação das necessidades da sociedade. Esse é o princípio da economia, porque hoje o que gira é o oposto, né? A sociedade vive para satisfazer o mercado, e não o mercado para satisfazer o que a sociedade precisa. É isso que a gente vive hoje. Esse autoritarismo do mercado, do humor do mercado, e a imprensa ajuda isso, né, com isso. Então, a gente pensar economia solidária no contexto agrário significa a gente retomar esse sentido da economia como algo que tem que estar em função de um projeto de país. E aí, projeto, portanto, de desenvolvimento. E aí, eu acho que a gente tem que comprar essa briga. A gente não pode pensar a economia solidária como algo que está numa escala, ali pensando em quem está miserável, pobre, precisa gerar uma renda, não sei o quê, enquanto que os outros estão pensando a inserção econômica internacional do Brasil nas cadeias de valor global, entendeu? Essas discussões não estão descoladas. Essa é uma disputa que a gente tem que fazer. E os movimentos sociais ensinam a gente como essa disputa tem que ser feita, inclusive. Eles compram bastante dessa briga, de falar, olha, a gente é o modelo. Porque o que a gente tem visto? Que essa aposta, essa armadilha da primarização, ou seja, essa aposta dos países, e aí eu falo dos países porque eu estudo muito a questão da América Latina, em pautar suas economias, numa primarização das economias. Então a gente vai produzir soja, a gente vai extrair tal minério, lítio no Chile, sabe? Bauxita aqui na região amazônica, a soja, a gente vai exportar isso, e é daí que a gente vai depender a nossa balança comercial, e pronto, temos uma balança comercial superavitária e está tudo bem. É mentira, não está tudo bem, porque quando a gente analisa as contas todas dos países, que é a conta corrente de tudo que entra e sai do país, e não só o que entra e sai de produto, a gente é deficitário. Todos os países são deficitários aqui do Cone Sul. Isso significa que a gente está reeditando a dependência. Entra governo, sai governo, gente, aí lamento dizer isso, a gente reedita a nossa posição subordinada de inserção na divisão internacional do trabalho. A gente vende barato para comprar caro. A gente vende o petróleo cru para comprar ele refinado. A gente vende a soja em grão para comprar ela processada. É isso que está acontecendo. A gente vai vender agora a matéria-prima para depois comprar as chapas lá de energia solar. As placas para energia solar. Então, essa discussão que tem que ser feita. Porque aí não tem projeto de soberania para o campo e nem para a cidade, porque o da indústria está completamente atrelado, e a gente tem diversas organizações que têm criado agora espaços de debate bem em campo-cidade, na indústria e campo, para discutir projetos de soberania. Se a gente não faz esse debate, a agricultura familiar, o MST, pode falar o que for, o agronegócio vai continuar esmagando os territórios. O mercado de terra vai continuar massacrando as comunidades lá em Matopiba, que é a frente de expansão, que agora já tem outra frente de expansão andando também. Então, esse debate é o que a gente tem que fazer. Não dá para pensar em desenvolvimento e em economia solidária sem rever as bases
dependentes e subordinadas nas quais o nosso projeto econômico nacional se baseia. E a gente tem que desmistificar, eu acho que é muito legal a faculdade entender isso, que a gente tem que desmistificar, desencastelar esse debate. Porque o pessoal joga ali na imprensa, balança comercial superávit, parece que o debate encerra aí, e não encerra. A gente tem que olhar todas as pontas do país. Tudo que a gente manda de remessa de lucro para o exterior, tudo que a gente paga de royalty, tudo isso tem que entrar na ponta. E isso é escondido, escamoteado. Tem que falar de como é que a gente cria a nossa dívida pública, como é que a gente está pagando juros de dívida, fazendo superávit para quê? Né? Então, enfim, era essa um pouco a contribuição. Deixa o resto para o debate. Obrigado, professor Jamila. Agora eu passo a palavra para o professor Isaías. Por favor. Bom dia a todos, todas e todos. E satisfação estar aqui participando da Semana de Economia. A Jamila, que eu não conhecia pessoalmente, só o trabalho, com o Reginaldo. Obrigado pelo convite aí, pessoal que organizou. O Reginaldo, quando ele foi me apresentar, ele falou o currículo ali, que a gente fala de currículo formal, né, da academia, que é o Lattes. E a gente às vezes esquece de falar o currículo oculto, que é a história de cada um, né? Da onde a pessoa vem, o que ela passou, etc. Eu venho do mundo rural. Cresci dentro de cooperativa, cresci em roça, então tenho essa experiência aí no mundo rural e é um tema que me agrada muito, esse tema do MST, de reforma agrária e tudo. Vocês vão perceber pelo sotaque, pelo jeito que eu sou caipira, minha origem é caipira, e eu não sertanejo universitário, tá? Caipira universitário. O sertanejo universitário virou um negócio, claro, um negócio aí de exportação, tá fazendo um crime com a música caipira. O microfone tá bom ou troca? Não. Tá alto, né? Melhor trocar ele não. É que eu falo alto. Oi? Bem melhor. Tava dando distorção, né? Pessoal, a apresentação que eu vou fazer aqui primeiro, são vários temas, né? Um tópico só. Se eu for falar de economia solidária, MST, reforma agrária, desenvolvimento econômico, dá para fragmentar isso em várias palestras. Então eu vou tentar fazer uma abordagem, uma perspectiva primeiramente histórica, bem rápida. Não vou lá em Joaquim Nabuco, não. E depois já entrar na questão do MST e da economia solidária. Mas eu acho importante fazer essa perspectiva histórica para a gente entender que o Brasil teve projetos de reforma agrária. Esse projeto de reforma agrária, aliás, tem uma coleção que o MST publicou, chama Questão Agrária no Brasil. São 3 volumes, vocês conseguem baixar gratuitamente na biblioteca virtual do MST, sugiro fortemente. Que vão explicar vários projetos de reforma agrária no Brasil, desde Joaquim Nabuco até as mais recentes, que é essa com a agroecologia, economia social solidária. E analisando esses projetos, a meu ver, acho que o melhor projeto que o Brasil teve foi o do Celso Furtado, que era um projeto de reforma agrária que foi apresentada na época da reforma de base, em 64, no governo de João Goulart. Quem elaborou esse projeto foi o Celso Furtado e quem escreveu foi o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele escreve o projeto, e aí naquele discurso de 13 de março de 64 na Central do Brasil, que era um discurso que estava o Brizola, estava o João Goulart, estava o próprio Celso Furtado, o Darcy Ribeiro, o João Goulart vai anunciar a reforma de base, ele vai falar para o público primeiro, e dentro das reformas de base ele vai falar da reforma agrária. E olha para você ver a didática, eu acho que isso aí a gente perdeu.
a didática do João Goulart e a inteligência deles de apresentar primeiramente para o público, para a população, para depois mandar o projeto para o Congresso. Bom, isso foi no dia 13 de março, eu falei 18, mas foi 13 de março, tá? No dia 18 é mandado o projeto para o Congresso, que foi escrito por Darcy Ribeiro, elaborado por Celso Furtado. O relator desse projeto vai ser o Plínio de Arruda Sampaio, o pai, né? Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio, ele era do Partido Democrata Cristão. Ele era, na época, ele mesmo fala, tá? Ele fala que ele era conservador. Então colocaram uma pessoa conservadora, mas que tinha uma simpatia pela reforma agrária, por toda a questão do socialismo cristão, da teologia lá da libertação, etc. Ele tinha 24, 25 anos, ele era um dos congressistas mais novos, certo? Isso 18 de março. Por que eu estou enfatizando as datas? Eu tive que anotar aqui, senão eu ia esquecer as datas. Porque o que vai acontecer do dia 31 para o dia 1º? O golpe, correto? O golpe de 64. Quem que está na lista do golpe para ser caçado? O primeiro nome é de Leonel Brizola. Por que era do Leonel Brizola? Porque foi o governador que fez a reforma agrária no Rio Grande do Sul. Ele teve, vamos dizer assim, peito de fazer a reforma agrária. E ele organizou os trabalhadores sem terra num movimento que é antes do MST, que chama Master. O Master é a origem aí do MST, tá? Vamos dizer, o pai do MST. Movimento dos Agricultores Sem Terra. Ele organiza esses agricultores sem terra no Master e distribui terra. Faz reforma agrária no Rio Grande do Sul. Pelo menos distribui lote, vamos dizer assim. Se não for uma reforma agrária radical, fez assentamentos. Perfeito? É muito forte também falar de reforma agrária no nível radical. Aí o primeiro nome é do Leonel Brizola, depois vai ter o Celso Furtado, do Darcy Ribeiro, e vai estar o nome do Plínio Arruda. Até aquele momento, ele tinha 25 anos, por que eu estou falando isso? Ele era um conservador. Ele não tinha feito nada, vamos dizer assim, de ameaça socialista, comunista. Ele só era o relator da reforma agrária. Para mostrar o tanto que essa questão da reforma agrária é uma questão politizada no Brasil e é uma questão que a direita olha de forma extremamente assim, para manter uma cultura do privilégio que existe no Brasil desde a época do Império. Tanto é que o Plínio Arruda ele vai falar isso, ele vai falar que ele virou de esquerda e socialista no exílio. Ele falou assim, eu era conservador, saio daqui conservador, sou expulso do país, no exílio eu viro de esquerda. Mas voltando aqui a reforma do projeto do Celso Furtado. Qual que era a ideia do Celso Furtado nessa reforma agrária? Hoje essa reforma agrária é o que a gente chama na economia de reforma agrária clássica. É uma reforma agrária clássica, que é uma reforma agrária que seria uma pactuação de classe e estaria sendo conduzida muito pela burguesia industrial. Por quê? Porque não era um projeto só de distribuir o lote, não era só um projeto de distribuir a terra. Era um projeto maior, fazia parte de um projeto nacional desenvolvimentista. Então era um projeto de superação do próprio subdesenvolvimento. Correto? O Furtado defendia uma reforma agrária para resolver questões, e ele escreveu isso várias vezes, para resolver questões estruturais do Brasil, como a inflação estrutural, desemprego estrutural. E a reforma agrária, no projeto dele, pegaria lotes de até 500, o máximo de lotes seria, o limite, né, do espaço do lote é de 500 hectares nas rodovias, nas BRs, lagos e ferrovias, aos redores, 10 quilômetros para dentro. Então 10 quilômetros para dentro das rodovias, dos lagos e das ferrovias, não poderia haver lotes maiores do que 500 hectares. Correto? É como se o Furtado falasse assim, quer ter latifúndio, quer ter um agronegócio voltado aí para a exportação de commodities, vai para o interior. Aqui ao redor da rodovia, das ferrovias e dos lagos, a gente vai ter lote pequeno e vai ser agricultura familiar. O que o Furtado estava tentando fazer era dinamizar o mercado.
e criar um mercado consumidor. Por isso que é uma reforma agrária atrelada a um projeto nacional desenvolvimentista e atrelada à burguesia industrial. Tem uma entrevista que eu fiz com o João Pedro Stede, saiu ano passado, na revista Argumentos da Unimontes, da Estadual de Montes Claros. Aliás, por duas conversas que a gente teve com o João Pedro Stede. O João Pedro Stede, para quem não conhece, ele é um dirigente do MST, ele teve até agora, recentemente, ele foi convocado nessa CPI, que foi uma falcatrua do caramba, mas enfim. Foi convocado e deu um show, lá deu uma aula, correto? Então sugiro vocês assistirem a aula do João Pedro Stede na CPI e convido também vocês a darem uma lida nesses dois textos na revista Argumentos, da Unimontes. São dois textos que a gente publicou com ele. Nesse texto ele vai contar, ele vai falar, então Isaías, a gente foi conversar com o Furtado uma vez no Rio para saber desse projeto dele. E o Furtado ele vai falar, olha, a ideia era o seguinte, a ideia era distribuir o lote, mas não deixar lá o agricultor isolado. Era levar atrás do lote, junto ali das rodovias, levar energia elétrica. Vamos fazer aí, comparando, trazendo para a atualidade, muito parecido aí com Luz para Todos, tá? Do governo do PT. Levar a energia elétrica até esses lotes. Não só a energia elétrica, levar depois o Estado, escola, saúde, etc. E atrás da energia elétrica vai o que, gente? Vai os bens industriais, que estariam sendo produzidos pela indústria nacional, né? Iria televisão, iria máquina de lavar, ferro de passar, geladeira, e isso impulsionaria a indústria nacional, correto? E era um projeto que estava, assim, como eu estou dizendo, atrelado a esse projeto nacional desenvolvimentista. O projeto ele não vinga, né? Por causa do golpe de 64, a burguesia industrial ela não vai abraçar esse projeto. Essa pactuação de classe que o João Goulart defendia, o Brizola ele tinha mais essa questão de tensionar mais, né, um pouco, mas o João Goulart era mais de conciliação. Essa conciliação de classe que o João Goulart defendia, ela não consegue promover esse desenvolvimento nacional no Brasil em 64. A burguesia industrial, ela opta em atrelar com a burguesia internacional, né, com o capital do exterior, e acaba também atrelando aí para o que o Rui Mauro Marinho vai chamar de burguesia interna, né, que hoje seria o capitalista rentista, tá? Seria essa burguesia compradora. Agora eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Imagina o seguinte, vocês imaginam, só para vocês conseguirem visualizar esse projeto do Furtado, tanto que era fantástico. Você pega uma BR igual a 116 e sai lá de Pelotas, vai até Fortaleza. Imagina isso, cheio de lojas ao redor dessa BR. Você tem escoamento da produção, você tem desenvolvimento local ali, você tem segurança alimentar, segurança nutricional, você acaba com a pressão inflacionária em vários setores de alimento, você consegue fixar a pessoa no campo, vamos dizer assim, e não é fixar, aliás, vou aproveitar para falar isso aí às vezes um meio acadêmico me incomoda um pouco. Como eu venho do mundo rural, o que acontece? A universidade brasileira, ela, durante muito tempo, ela só atendeu a uma burguesia urbana e classe média alta. Classe alta, óbvio, né? Mas uma burguesia paulistana e carioca, sobretudo. E a gente foi muito objeto de estudo durante muito tempo, correto? O caipira era objeto de estudo, o caiçara era objeto de estudo, a população de comunidades era objeto de estudo,
entendeu? O negro, a negra, objeto de estudo. Aí o que acontece? Do Lula para cá, de mérito do Lula e do governo do PT, houve uma democratização no acesso à educação de nível superior. Isso é notório. E houve também uma interiorização das universidades. Isso foi muito importante. E começou a chegar, o caipira começou a chegar na universidade, o caiçara começou a chegar na universidade, o pessoal da comunidade começou a chegar na universidade. E a gente quer deixar de ser objeto de estudo para ser sujeito do estudo, correto? E aí o que acontece? Às vezes, e vocês vão ver onde eu quero chegar, eu percebo o seguinte: há muito um discurso muito romantizado e utópico de querer falar assim, não, o assentamento, o caipira vai ficar lá, com uma visão como se fosse novelesca e bucólica do caipira, que aliás muito estereotipada, inclusive pela Rede Globo, que o caipira fica lá, naquela inocência, fazendo o queijinho dele, tirando o leitinho da vaca, pegando o ovo. Ele não vai poder estudar, o cara não vai poder ser médico, ele não vai poder ser juiz, entendeu? É um conceito, isso aí é um conceito de uma socióloga que chama Kuenzer, que ela vai falar de inserção excludente. Durante muito tempo a elite brasileira, ela fez uma inserção, eu estou falando da esquerda, tá? Da ala progressista, ela faz uma inserção excludente dessa população, como se fosse assim, você está inserido, mas não perca suas características. E assim, não é porque eu estou aqui hoje na mesa, como professor visitante na BC, que eu deixo de ser caipira. A minha origem está caipira ainda. Ela é caipira, as minhas referências são caipira. Eu não estou perdendo a minha essência, certo? E te falo mais, quanto mais educação, mais acesso à educação, mais você mantém essa essência. E mais te fortalece. Isso, você sente mais orgulho, você consegue compreender a importância. Eu não esqueço, falando do Darcy Ribeiro, eu não esqueço a primeira vez que eu li o Darcy Ribeiro, eu entendi quem eu era. Aquele livro O Povo Brasileiro, que ele vai falar do caipira. Eu falei, caramba, eu sou isso aqui. Né? Mas voltando aqui ao assunto, por que eu estou falando isso? Porque o Furtado, que é um cara que eu admiro de forma absurda, que deveria ter ganho o prêmio Nobel, meu ver, de economia, o Furtado, ele vai ser um que vai compreender isso, que vai falar, olha, vamos distribuir os lotes, mas não é para o caipira ficar o caipira lá, para levar desenvolvimento, para levar a universidade, para levar a escola, para levar a indústria, e para levar bem de consumo para eles. Por isso que tem a questão das rodovias, de escoamento, de produção, de conectar o mundo rural ao mundo urbano, criar essa cadeia de conexão, correto? Hoje você fala isso, você pensa assim, se você pegar uma pessoa mais à esquerda e mais revolucionária, vamos dizer, vai falar, mas era uma pactuação de classes, era algo nacional desenvolvimentista, é muito pouco isso, teria que fazer uma revolução. Eu repito, imagina você fazer uma reforma agrária da BR-116, de Pelotas a Fortaleza. Se isso não for uma revolução, gente, eu não sei o que seria, entendeu? Só nesse espaço, é um espaço curto. E esse modelo do Furtado era um modelo que daria para conviver tranquilamente com um modelo de exportação ainda, de commodities. É um modelo de agricultura familiar com exportação, não é nada radical. Mas ao mesmo tempo que não é radical, é revolucionário. Mudaria completamente a estrutura social do Brasil, geraria um desenvolvimento. Bom, isso aí claro, né? O projeto do Furtado, a agroindústria, quem faria a agroindústria no primeiro momento, o Furtado deixa isso claro, é o Estado. É um Estado empreendedor, é um Estado desenvolvimentista. O Furtado ele vai defender esse conceito de Estado desenvolvimentista, tá? Hoje a Mariana Mazzucato fala de Estado empreendedor, tudo. É esse Estado desenvolvimentista. Por que no primeiro momento é o Estado? Porque a burguesia nacional naquele primeiro momento não conseguiria fazer o papel ali do empreendedor,
em um primeiro momento. Estava começando, estava ali nascendo essa burguesia nacional, né? Com a indústria nacional estava começando a crescer, né? A se fortalecer. E o modelo de cooperativas, com os próprios agricultores dominando ali tudo, o capital e a produção, também não teria, porque até ocorrer a acumulação primitiva, demoraria. Então o Estado tem que fornecer o primeiro capital, vamos dizer assim, para depois da acumulação você passar para o poder dos agricultores, correto? Esse modelo aí de reforma agrária, ela foi derrotada. Ela foi derrotada em 64, com o golpe. E quem estuda na ciência política, nas ciências sociais, e pega os próprios documentos do golpe de 64, vai ver que esse discurso lá da Central do Brasil, no dia 13 de março, ele foi fundamental e determinante, porque foi um discurso feito ali na frente do Exército, né, no Rio. Então, foi algo assim, e falou da reforma agrária, né, que era algo sensível. A burguesia nacional e essa burguesia industrial nascente, ela vai se unir, o que o Marini chama de burguesia interna e burguesia compradora, né, que hoje eu colocaria tudo aí no balaio, como se diz lá em Minas, né, colocaria tudo num balaio só, que é o capitalista rentista. O capitalista produtivista se une com o capitalista rentista contra o trabalhador e contra qualquer reforma popular. E o que a gente vai ver de 64 para frente é um desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento associado e dependente. É um movimento associado com o capital externo e dependente à poupança externa. Tá? É um modelo que o Fernando Henrique defendia muito com os escritos dele. Bom, a história anda, vem 88, Constituição, governo Sarney. Aí você pega o governo Sarney, vou pular o Collor porque estava preocupado com todas as coisas, tá? Mas vamos lá, governo Sarney, o Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, o resto eu nem gostar, porque em 16 para mim teve um golpe, então de 16 para frente agora que a gente está tentando reconstruir a nossa democracia aí, eu não vou nem citar. Os governos que assumiram, eles não adotaram essa reforma agrária do Furtado, nenhum modelo de reforma agrária atrelado a um projeto maior de desenvolvimento econômico, a um projeto de superação do subdesenvolvimentismo. O que eles adotaram ali foi uma política de assentamentos rurais, tá? Ou seja, resolver conflitos sociais no campo pontuais, em alguns locais. Distribuição de lote. É importante isso. O Brasil, desde 64, nenhum governo ousou adotar um modelo de reforma agrária que falou assim, olha, esse modelo é para industrializar, desenvolver e superar o subdesenvolvimento brasileiro. Aliás, também de um tempo para cá, falar em superação do subdesenvolvimento, eu me esqueço da minha banca de doutorado, eu estudei social desenvolvimentismo, a questão da macroeconomia, do social desenvolvimentismo, e eu lembro que eu falava isso, de superação do subdesenvolvimento. Aí eu lembro que uma pessoa da banca falou, não é muito forte a superação do subdesenvolvimento? Eu falei, eu não sei para que eu estou estudando, porque porque agora a gente tem que se alocar ao cenário internacional. A pessoa gostava do Fernando Henrique, gostava da linha weberiana lá do desenvolvimento associado e independentista do Fernando Henrique. Fala, pelo amor de Deus, perdeu a ousadia de fazer projetos de superação do desenvolvimento, parece que não pode falar mais nisso. O governo agora acertou e fez essa neoindustrialização, como a Yamila falou aqui, que é um projeto muito mais para tentar desenvolver setores chaves aí da economia, e a mídia está caindo em cima, sendo que, nossa, a Alemanha com um projeto de industrialização, os Estados Unidos com um projeto de política industrial, a União Europeia toda com política industrial, a Índia com política industrial,
E o Brasil ficou preso num neoliberalismo tosco, para não dizer outra coisa, assim, um neoliberalismo fraco, medíocre, sabe, raso, e que não pensa em projeto de superação do subdesenvolvimento. Mas, enfim, eu acho que assim, a reforma agrária poderia estar até nesse projeto de neoindustrialização e retomar esse projeto do Furtado. Só que não vai acontecer isso. Eles não vão retomar esse projeto do Furtado. Esse modelo ele nunca mais foi adotado. Como eu estava dizendo, desde Fernando Henrique até hoje, que são políticas de assentamentos para resolver conflitos sociais no campo de forma pontual, tá? Então aí você pensa assim, fazendo agora uma virada aí na minha fala. Você pensa, então qual que é o modelo hoje de reforma agrária que a gente deveria defender? Qual é o modelo possível, né? E não vai ser assim aquele modelo que as ligas camponesas lá, né, que o Julião defendia, terra na lei ou na marra. Vai ter que ser algo. E eu também acho que não vai ser esse modelo mais clássico do Furtado, do Brizola, do Darcy Ribeiro, né? Eu acho que vai ter que ser um modelo que aí, assim, aí fazendo uma ligação maior com a fala da professora Yamilo, um modelo que vai ter que envolver, sim, economia social, solidária, cooperativismo, associativismo. Porque são brechas que embora pareça ser algo local, isolado, elas são, sim, contra-hegemônicas. Elas vão criando culturas contra-hegemônicas. Para a gente ousar e tentar fazer algo cada vez em maior escala. E assim, é muito importante você pegar um governo igual o governo do PT, que tem a secretaria lá da economia social, de tentar transformar isso em política pública, incentivar essas experiências de economia social, solidária, agroecologia em política pública, incentivar isso, criar uma educação no campo nessa direção. E hoje a reforma agrária ela tem que estar muito mais preocupada num primeiro momento na questão da segurança alimentar e nutricional, porque hoje o pobre, e eu falo isso por experiência própria que eu vejo lá no mundo rural, como eu falei, antigamente se comia muito melhor. De um tempo para cá, o que acontece? Por causa dessa lógica do capital, tem muita gente que tem terra e não tem uma horta mais, porque não tem tempo, tem que produzir ali o frango na granja para poder vender para friboi, para JBS, né, hoje. Então não tem essa lógica de criar a horta, e vai no mercado, vai comer ultraprocessado. Pô, é uma vergonha, cara, assim, quando eu falo que é uma vergonha, a pessoa, ela é agricultora e o Estado brasileiro, eu estou falando que é uma vergonha para o Estado brasileiro, não fornece condições dele ter a própria horta, porque ele tem que sobreviver e tem que atender várias demandas ali da lógica do capital e vai estar se alimentando de ultraprocessados. Aliás, eu falo isso em sala de aula, falei ontem inclusive, e eu acho engraçado que aí você liga o Fantástico no domingo, está o Drauzio Varela lá, falando para a população que tem que comer bem, falando que não pode comer salgado, não pode comer isso, não pode comer aquilo, que tem que fazer caminhada, tem que fazer não sei o quê. Aí a vida é tão corrida, eu fiz meu mestrado no Rio, né? Aí eu lembro quando eu estava no meu mestrado no Rio, estava tão corrido às vezes que dava para comer, era assim, 2 salgados e um refresco por R$5 no centro, cara. Aí eu ficava me sentindo mal porque eu não estava me alimentando bem. Mas estava corrido, estava acelerado, estava no corre para ganhar um dia. Aí chegava em casa no domingo, eu ia tentar relaxar assistindo televisão, eu me sentia ocupado, porque tinha que se alimentar bem. Aí, eu falei isso na sala de aula, essa lógica do neoliberalismo de pôr a culpa no indivíduo e não no sistema, ela é muito perigosa, gente, vocês tomam cuidado com isso.
Porque você vai se sentindo um incapaz, você fala assim, pô, eu não consigo me alimentar bem. Aí de repente passa uma reportagem, você entra no Instagram, você vê uma influência falando que tem que acordar 4 horas da manhã e tomar um banho gelado para você ser bem sucedido na vida. Aí você pensa assim, tá, então tem que acordar cedo, tomar um banho gelado para ser bem sucedido na vida. Aí eu fico pensando, eu não consigo comer, eu acordo cedo, tomo banho gelado, não como direito, não faço isso, só vou me sentindo culpado, vocês estão entendendo? A culpa só vai caindo sobre mim. Só que aí eu pergunto assim, pera lá, e a necessidade estrutural disso aqui, social, tá me dando condições de eu ter uma alimentação saudável? Tá me dando condições de eu empreender na vida? Correto? Eu não vejo a China que está fazendo catch-up, ideia da China que está se desenvolvendo, eu não vejo chinês acordando 4 horas da manhã tomando banho gelado. Eu acho que não é o segredo deles, entendeu? De repente a gente descobriu que o segredo da China, eles estão acordando 4 horas tomando banho gelado e não falou para ninguém. Não é isso. É Estado, gente, é Estado, é política estatal. Vai ter que passar por política estatal, não tem como passar por política estatal. Então essa nova reforma agrária que o MST está defendendo, ela passa por essa política estatal. E é uma política estatal que está atrelada hoje com a economia social, economia solidária, cooperativismo, está atrelada hoje com segurança alimentar e nutricional e agroecologia. Tá? Essa questão da qualidade da alimentação. E aí eu quero citar algumas coisas aqui que o MST vem fazendo recentemente. A professora Yamila já falou alguns, mas eu quero dar uma enfatizada. Até porque essa questão da lógica de assentamento, ela tem que ser bem pensada, porque você vou pegar um exemplo, você tem assentamento em Araras, no interior de São Paulo aqui, que está produzindo cana, correto? Assentamento do MST aí tem para parabenizar o movimento. Assentamento e lote de reforma agrária, gente, é para produzir alimento. Não pode ser para produzir cana. Entendeu? Não pode ser para reproduzir a lógica da agroindústria. É para alimento. É uma segurança alimentar e nutricional. Então, quais são as políticas de Estado hoje para você conseguir permitir que esses assentamentos consigam sobreviver com a lógica da produção de alimentos, né, e da agroecologia? Tem 2 projetos hoje aí pelo Estado que são fundamentais, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, o PNAE. O MST fornecer alimentos aí para o sistema educacional, né? O Programa Alimenta Brasil, que é outro programa também para garantir essa segurança alimentar, contatos diretos com a prefeitura. Te dar um exemplo, na época que o Haddad era prefeito aqui em São Paulo, fechou um contrato com a MST. A MST fornecia alimento aí para a rede municipal da prefeitura do Haddad. Então, as piazadas, tudo estava comendo aí arroz orgânico, né? Comida de qualidade. Você pega um outro projeto, o Armazém do Campo, que aí já é do MST. O Armazém do Campo hoje, eu vi que algumas pessoas conhecem o Armazém do Campo. O Armazém do Campo hoje, nessa entrevista com o João Pedro Stede, eu perguntei para ele do Armazém do Campo. Eu falei, João Pedro, qual que é a lógica do Armazém do Campo? Qual é a intenção de vocês para o Armazém do Campo? Aí ele falou, olha, é muito mais ser uma vitrine. É mais uma vitrine do que tentar disputar em escala aí com as grandes redes varejistas. É uma vitrine para levar e mostrar para a população, assim, olha, dá para fazer arroz orgânico, dá para fazer agricultura familiar, olha a qualidade, venha cá, conheça o movimento, venha cá, conheça aqui o que acontece, veja a importância da reforma agrária, é mais uma vitrine. Ele vai falar que o fundamental mesmo são essas políticas de Estado, certo? Mas no Armazém do Campo, eu percebo que desde, não sei se a professora Emília concorda comigo, mas desde quando começou o Armazém do Campo, começou toda essa adesão do meio urbano, né, mais ao MST. Você vê mais o boné do MST no meio urbano. Eu estava no metrô esse dia de São Paulo, eu vi o menino com o boné do MST, tudo. Começou a burguesia urbana
aderir mais ao movimento. Uma outra coisa que o MST está fazendo, e que eu acho fundamental, é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA. Eu estou com tempo aí, né? Tá acabando, né? O PRONERA é Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Por quê? A reforma agrária, sem um projeto de educação, ela corre o risco de se perder. Quando eu falo de se perder, não é a questão assim, da distribuição dos lotes, mas perder o propósito dela, de acontecer igual está acontecendo em Araras, o assentamento está produzindo cana-de-açúcar e não alimentos. Porque o que vai sustentar o MST e esse modelo de agroecologia, economia social, economia solidária, é uma ideologia. Tem que ter uma ideologia. A ideologia ela é importante para mover a gente. Outra coisa também que são de moda, parece que ninguém mais fala disso, da importância da ideologia para nortear ou orientar a tua vida, né? De falar, tipo, assim, olha, eu tenho esses princípios eu não vou abrir mão dele, porque senão vai acontecer igual a minha família é muito grande lá do campo. Os meus tios, meu pai tem ao todo, meu pai, eles são 18, meu pai tem 14 irmãos, 4 morreram quando era criança, mas tem 14. Meus tios têm uma lógica caipira, do cooperativismo, do associativismo ainda. Meus primos já tá na questão da pegada do agroboy, do sertanejo universitário. Por quê? Porque não vem acompanhado com essa educação no campo. Tem que ter essa educação no campo. Até para citar aquela frase famosa do Paulo Freire, né? Se não houver educação, o sonho do oprimido é virar opressor. Tá? Então, essa questão da educação, ela é importantíssima. E é uma educação pautada na ciência. E quando eu falo uma educação pautada na ciência, eu não estou rejeitando os saberes locais, correto? Mas colocar esses saberes locais dentro da universidade e dentro do método científico. E não ridicularizar ou estereotipar esses saberes locais, mas começar a pesquisar esses saberes locais, pesquisar aquela erva, pesquisar as punks, né, que é as plantas não convencionais com alto teor nutricional. Então, pessoal, tem essas políticas do MST e tem um avanço agora. Eu não acho ruim, eu estou vendo muita gente às vezes da esquerda criticar, que o MST sim, ele foi aí com financiamento popular para alimentos saudáveis, né, o FINAPOP, ele foi captar recursos aí no mercado, né, por meio de um CRA. CRA é Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Eles lançaram 2 CRAs. Já quem ajudou eles a fazerem isso foi o Eduardo Moreira, que não sei se alguém conhece, segue em rede social. O Eduardo Moreira é um cara que é economista, trabalhou até no BTG, com o Paulo Guedes, etc. E de repente ele caiu do cavalo, literalmente. Ele caiu do cavalo, literalmente. E começou a entender, aí parou, aí foi ler, foi entender, foi estudar e começou a entender o MST, descobriu um outro mundo e começou a perceber o tanto que ele estava errado. E aí ele tem um programa aí hoje na ICL, eu acho. É ICL, né? Instituto Conhecimento Liberto. É um canal, ele leva o Noam Chomsky, leva um pessoal aí de grande gabarito. E ele está ajudando o MST a fazer esse FINAPOP, tá? O FINAPOP é Financiamento Popular para Alimentos Saudáveis. Eu perguntei isso para o João Pedro Steve na entrevista. Aí ele explicou perfeitamente, está lá na entrevista, ele vai falar o seguinte: olha, Isaías, a gente está querendo não só democratizar o acesso à terra, mas democratizar o acesso ao capital. A gente não consegue financiamento pelos bancos. Banco nenhum vai financiar a gente. Aí ele vai falar, até os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, a gente não consegue.
Então a gente viu essa brecha de conseguir com a pessoa física. Então vocês aqui podem comprar o CRA do MST, a partir de R$100 de investimento, vocês podem financiar o MST hoje. Aí ele falou, o que a gente está tentando fazer é democratizar o acesso ao capital também. E ele falou mais, e a gente não vai parar por aí. O próximo passo é criar um fundo de investimento do MST. Tá? Eu acho isso louvável. Eu acho que a esquerda ela tem uma tendência, às vezes, de demonizar muito o mercado. E eu já falei isso, que foi um meu. Cara, o mercado está aí, não tem como você fugir dele. Ele está aí. O jogo está dado. Vocês já nasceram nesse jogo. Ninguém pediu para vocês assinarem um contrato lá. Você quer participar do jogo como ele é? Ele está dado. Ou a gente entra no jogo para disputar o mercado, ou a gente vai ficar do lado de fora reclamando. E é o que o MST está fazendo. Né? O MST está entrando no jogo, está achando brecha no jogo e está disputando o mercado. Tá? Aí eu perguntei também para o João Pedro, mas João Pedro, não corre a ver, vamos dizer assim, corrompimento, né? A pessoa se corromper, inclusive nas cooperativas, né? Porque eu já vi isso acontecer lá em Minas, nas cooperativas pequenas, elas crescerem e se transformar em grandes empresas, né? Em diretores se corromperem. Né? Aí ele falou, claro que tem esse risco, e esse risco é constante, por isso a importância do Pronera, da educação, o tempo todo, está ali martelando e educando. Agora, a questão que eu quero deixar é uma reflexão, e para a gente ficar no debate, para eu já encerrar a minha fala, é o seguinte, e é uma pergunta mesmo, tá? Eu quero ouvir a mesa, ouvir vocês. Vocês acreditam que esse modelo de reforma agrária hoje, ela é viável do ponto de vista da conciliação e como a conjuntura social, econômica, política do Brasil está colocada? Eu falo e até conjuntura internacional. Será que ainda é possível fazer essa reforma agrária? Eu estou falando atual, tá? O MST defende hoje. Porque aquela do Furtado, eu sei que não vai ser possível. A burguesia, até porque a gente perdeu muita burguesia industrial, né? Antigamente, quem que era o burguês que estava na televisão ali, o empresário que estava na televisão falando? Era o Antônio Emílio de Moraes, ele tinha indústria, eu sabia o que ele fazia. Ele fazia cimento, uma das indústrias dele. Hoje, quem que é o industrial que está na televisão falando? É o Luciano Hang, entendeu? Que não é industrial, é varejista. Ele é importador, ele importa produto da China e revende. Aí você fala, e é sério isso, gente. Aí você vai falar, quem que está na esquerda? A Luiza, lá de Franca, da Magazine Luiza, varejista. Quem fazia parte do conselho de industriais do Bolsonaro? O dono da Smart Fit, da academia. Então, ou seja, a gente nem sei se a gente tem capitalista industrial para adotar esse projeto do Furtado. Então, uma pergunta que eu quero deixar mesmo para a gente debater: será que é possível? Correto? Com esse Estado tão acanhado que a gente tem, um Estado tão parece medroso de falar de reforma agrária, falar de superação do subdesenvolvimentismo, um Estado que, para defender até essa política de neoindustrialização, toma o maior cuidado com as palavras, toma o maior cuidado para apresentar a política de neoindustrialização. Eu cada vez mais, eu vou deixar a minha opinião já, cada vez mais eu acredito que o Estado desenvolvimentista, e olha que eu tenho artigo sobre o Estado desenvolvimentista, escrevo sobre isso, o Estado desenvolvimentista está caminhando para o Brasil, um Brasil cada vez mais para algo inviável. E aí a gente vai ter que caminhar para um Estado muito mais agressivo, vamos dizer assim, muito mais insurgente, vanguardista, do que meramente desenvolvimentista, tá? Muito mais de tensionamento do que de pactuação de classe. E quem está fazendo esse tensionamento que eu vejo ultimamente é muito mais a direita do que a esquerda. Bom, agradeço a minha fala, desculpa aí se eu... Vamos levantar a mão novamente, por favor. Aqui. Alguém mais?
e outra ali. Aí a gente tá. A minha pergunta, na verdade são duas. No começo da sua fala, você falou sobre que existem dois tipos de reforma agrária no Brasil e tal, e uma é por terras públicas. Nos últimos tempos, a gente vem vendo uma privatização e concessões dessas terras públicas. E a gente sabe que isso afeta diretamente, por exemplo, os povos originários. Então, eu queria entender como isso afeta, por exemplo, a reforma agrária, e se afeta. E a minha segunda pergunta vai tanto no final da sua fala, no final das duas falas, foi levantada essa questão do nosso desenvolvimento e como o Brasil ele cresce de maneira subordinada. Então eu queria entender como pode haver um processo de sofisticação a partir da economia solidária ou de assentamentos como o do MST. Então, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de fazer a pergunta aos palestrantes, que no final da fala do professor Isaías, ele falou que a gente acredita na possibilidade da reforma agrária. Eu gostaria de saber de vocês se é possível e quais os meios seriam necessários para ocorrer. Que seja uma informação. Não pode? É secreto? Enfim, é isso. Oi, bom dia, palestrante. Eu queria perguntar também, aproveitando a fala. Vocês conseguem ouvir o passo do microfone? Eu queria saber também, aproveitando o convite da colega aqui, sobre essa questão, não só da opinião de vocês, mas sobre o professor Isaías citou do golpe de 2016. Até aproveitando a fala da professora, que ela disse sobre a gente vender mais barato e importar mais caro, o principal exemplo foi o petróleo. Foi o que a Dilma tentou fazer em 2016, justamente por isso ela teve que fazer o poder. Eu queria saber de vocês o que a nação pode fazer para se desprender dessa pressão externa e adotar uma política mais desenvolvimentista. O que pode ser feito na prática? Eu não tenho muita noção desse âmbito político, como a gente pode não só se depender economicamente, mas se desprender desse imperialismo quase invisível. Vamos lá. Em relação à destinação das terras públicas e tal. Então, porque a gente tem uma coisa bem séria que acontece no Brasil, que é, bom, a grilagem de terra, que todo mundo sabe o que é, né? Grande parte dessa grilagem de terra, ela se dá justamente nas terras públicas, nas terras devolutas. E tem dois processos. Tem um que é a regularização dessa grilagem, que é uma baita de uma sacanagem, e que infelizmente também o governo Lula participou disso, né, quando ele edita uma lei que vai permitir uma anistia a quem desmatou até tantos hectares, agora na Amazônia não lembro, eram 1.500, se não me engano, hectares, né? Então, o que acontece é que o Congresso, gente, a cada tanto, eles vão lançando projetos de lei que imediatamente são aprovados, né? Onde se anistia a ocupação irregular dessas áreas. Claro, no início isso surge para regularizar os poceiros, os pequenos proprietários, pequenos sem terra que estão ali produzindo, enfim, vivendo com a sua família. A questão é que o próprio Estado vai permitindo a ampliação do tamanho da regularização dessa área. Então, isso se torna o quê? Uma regularização da grilagem. Então, aquilo foi grilado, virou legal. Então, tem um processo muito louco no Brasil, e que tem um professor que faz um trabalho muito bom, que é o Maurício Torres, ele é lá da Federal do Pará,
em Belém, ou em Santarém, não, ele está em Belém, que ele fala muito isso, como tem um mecanismo que acontece no Brasil, onde você usa o ilegal para tornar legal, né, para modificar a lei e tornar legal. Então, você faz algo que é ilegal, aquilo se torna fato dado, então isso é legalizado na sequência. E esse é um exemplo. O uso do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é outro caso. Então, se cria, quando tem aquela reforma do Código Florestal, não sei se vocês vão lembrar, mas tem um dado momento que o Código Florestal é reformado, passa a ser inserido essa ideia de que você tem que ter um cadastro ambiental rural, que está lá todo com geoprocessamento, bonitinho e tal, que supostamente é interessante. A questão é que ele é autodeclaratório. Então o proprietário fala assim, olha, eu tenho esse pedaço de terra e esse aqui é o meu pedaço de reserva legal, que é aquela área que você não pode desmatar, não pode usar economicamente e tal. O cara vai lá e declara isso. E ele usa uma foto de satélite onde mostra a queimada ou desmatamento como comprovação de que ele está usando essa área. Então, isso vira um documento para provar que ele usa aquela área. E aí você legaliza aquela área como sendo dele. É uma coisa de louco. Por mais que na lei esteja escrito que o CAR não pode ser utilizado como forma de comprovar a posse de uma terra, ela é usada. Ele é usado. Então, a gente tem esse mecanismo no Brasil porque, enfim, aí a gente tem que entrar nessa discussão do que é o nosso Congresso, o que é essa oligarquia que foi se ampliando, que domina o nosso Congresso. A bancada ruralista é a maior bancada, ela está completamente associada com outros capitais hoje. Se a gente vai ver quem que é o Instituto Pensar Agro, né? Esse think tank do agronegócio. Não é só a oligarquia de chapéu de boiadeiro, tosca, latifundiária e sei lá o quê. Tem indústria, tem um monte de coisa aí. Né? Você tem desde a empresa que vende a Volkswagen, que vende aqueles carrão para não ter o negócio, tem o setor cultural com agronejo agora, não sei o quê. Então, assim, a gente está muito ferrado, assim, um pouco do que está gravando. Desculpa. Eu tenho esse problema de falar muito palavrão, estou me segurando. Mas é impressionante como eles vão conseguindo passar a boiada legalmente via Congresso, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa tão perversa quanto é a titulação. E isso é uma coisa que dói, porque assim, o que o governo anterior fez? O que o Bolsonaro fez? Quando você tem reforma agrária, você tem lá uma família que está assentada. A reforma agrária, gente, a terra continua sendo da União, é do Estado brasileiro. Ele tem uma concessão real de uso, que inclusive é hereditária e tal. Quando tem uma viabilidade econômica, tudo andando bonitinho, supostamente, depois de tantos anos, a pessoa tem que pagar por essa terra e ela recebe o título de propriedade da terra. É por isso que reforma agrária dói para os capitalistas, porque tira a terra do mercado. Você não pode vender o teu lote. Você não pode vender um lote de reforma agrária. Quando você recebe o título, aí você pode. Então, isso é uma coisa que quase não acontecia na prática. Até tinha titulação, mas era uma coisa que demorava décadas para você conseguir, porque você tem que estar muito estabelecido, você tem que ter grana para pagar o título. Então, assim, é meio que uma coisa que você tem que querer, entendeu? O que foi acontecendo foi toda uma política de incentivando que as famílias queiram a titulação da reforma agrária. Por quê? Porque você tem título, você consegue crédito no banco, que as famílias não estão conseguindo. Então, a ideia do título é como se fosse uma garantia, sabe, assim, é um fetiche da garantia de que eu tenho papel, que isso aqui é meu, agora eu tenho segurança. Mas é uma baita de uma armadilha, porque as pessoas estão vendendo as terras. Então, tem toda uma campanha, e aí os números, inclusive, quando o governo vai falar, a gente fez mais reforma agrária do que o governo Lula, porque olha quanta terra a gente titulou. Não é que assentou em família, é que deu o título de propriedade da terra. E aí tem isso. Aí tem a titulação da terra pública e ao mesmo tempo tem que entra na mesma lógica, mas é diferente. O estado de São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio
vendendo para grileiro de terra a preço de banana a terra pública, chamando isso de regularização fundiária. Então e é uma entrega das terras públicas. A gente entrou na ABRA, associação que eu sou presidente, que eu estava comentando, o Plínio de Arruda Sampaio um dia foi presidente da ABRA, né? Eu dei essa honra, assim. A gente entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, tá lá na mão da Carmen Lúcia, da Rosa Weber. Carmen Lúcia é a que se aposentou, né? Não, a Rosa Weber se aposentou, então tá na mão da Carmen Lúcia, justamente, para dar continuidade à votação. Porque é inconstitucional essa lei. Se terra pública tem essa destinação constitucional, o governo está vendendo terra pública a preço de banana, que tem uns descontos de 80% a 90% no preço. O que ele está fazendo é regularizar a grilagem. Então a gente gosta, essa lei é inconstitucional. Vamos ver no que é que dá. A questão, alguém pediu vistas, acho que não lembro se foi o Gilmar ou a própria Karen. Depois que o Tarcísio foi lá e sentou com ela. É de cair o queixo, para não falar outra coisa. Então a gente tem esse quadro onde tem quase que você tem a regularização da grilagem, a titulação das terras. Tudo isso é voltar a terra para o mercado, é colocar a terra no mercado, e é isso que o capital precisa hoje. A gente tem um mercado muito aquecido de terra, a gente tem um capital que fica se valorizando e que precisa, em determinados momentos, voltar para algo concreto e seguro. Terra virou ativo financeiro, está no portfólio das empresas. Você vai lá, vou investir em qual empresa, nos meus não sei o quê. Aí está lá, a gente possui não sei quantos hectares na Mata Piba, não sei quantos hectares em outro país, não sei o quê. Então, a gente está num momento muito, muito delicado, muito difícil, que é o momento daquele que nem a gente fala da Amazônia, né, do ponto de não retorno. Um ponto de não retorno, porque a hora que começa a privatizar a terra desse jeito, lascou-se, né? Então, já ligando com as outras questões, isso tudo é um grande impedimento da reforma agrária, de fato. A reforma agrária, a gente tem esse grande movimento em contra, ao mesmo tempo em que tem uma grande judicialização de todo o processo de desapropriação. A desapropriação ficou cara porque justamente o mercado de terra está caro. Então você tem ou vai ser no tensionamento, e aí é acusado de populista, de autoritário, não sei o que, porque vai virar Venezuela, porque vai virar aquilo, porque vai virar o outro, ou eu acho que não tem jeito. Né? Os movimentos entendem que a gente precisa do apoio da sociedade, por isso vai fazer tudo o que está fazendo. Por isso tem o Armazém do Campo, que o João Pedro bem falou, que é a vitrine, vai ter as outras experiências, tem a doação de alimentos, tem aliança com os movimentos urbanos, porque eles entendem que precisa ter essa aliança, vai ter que ter essa aliança com a sociedade como um todo, que sempre foi muito difícil para o movimento se fazer entender. Eu lembro quando em Aras, lá nos anos 2000 e pouco, o MST entrou numa fazenda e derrubou todos os pés de laranja. Ai, mas é uma fazenda produtiva, mas olha que baderneiros destruíram os pés de laranja. Mas aquela fazenda foi uma fazenda grilada, o Tralli grilou aquela terra e o INCRA estava disputando aquela fazenda. E ali é uma área reformada, é uma área de um monte de política de assentamento. E de fato hoje é assentado ali. É um assentamento. Mas para fazer a sociedade entender isso, gente, aí vira os barbudos baderneiro, entendeu? Então, o Armazém do Campo, as feiras nacionais de reforma agrária, essas iniciativas, né, todas o Raízes da Terra, que é uma marca, essas marcas que vão aparecendo aí de movimento de produtos orgânicos, que vem da agricultura familiar, que vem da reforma agrária, não sei o quê, vão tentar mudar a mentalidade das pessoas, e aí também a educação, via Pronera, é um baita esforço de mudando as mentalidades também, são fundamentais, porque senão fica muito isolado, como foi nos anos 90, como foi nos anos 2000, um isolamento total, assim, e a gente está num momento que eu acho mais difícil do que nunca de fazer reforma agrária, e mais necessário do que nunca ao mesmo tempo, porque a gente está aí vendo que a fome ou a má nutrição, que é o mesmo lado, né, o outro lado da mesma moeda,
de obesidade e pressão alta e obesidade infantil, papapá, que é isso, é o comer o salgado porque não dá tempo, é comer o ultraprocessado porque é mais barato, é comprar o refrigerante que é mais barato do que fazer um suco, né? É o outro lado da mesma moeda desse nosso sistema agroalimentar que é capturado pelas grandes corporações e pelo capital financeiro. Então, a reforma agrária ela vai se tornando, a reforma agrária, a agricultura familiar, a agroecologia e as comunidades tradicionais, todos esses territórios todos que são territórios de conservação ecossistêmica, tudo é completamente necessário. Esse tempo é um momento, acho que mais difícil que a gente enfrenta, né? Logo, não é para sair deprimido, é para falar legal, então bora lá, o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer essa disputa. Então, na hora que tem campanha eleitoral, é pegar e falar assim, vem cá, você é candidato a deputado? Beleza. E aí, qual que é o teu projeto com relação a isso? Vamos se juntar? Vamos fazer debate lá na universidade? Vamos fazer esse debate? Tem que entrar na política mesmo. É o Estado, a gente tem que disputar o Estado. A gente tem que disputar o Estado. Não vai ter jeito. Porque senão a bancada ruralista, essas oligarquias, esses grandes grupos de capitais financeiros, eles vão entrando e vão dominando. Então a gente tem que disputar o Estado, a gente tem que fazer política. Tem que fazer política. Tem muito outro, né? E sem medo, sem achar que então, não, gente, é isso, é a essência da vida pública, é fazer política. A gente vai ter que disputar o projeto de nação. Então, quando tem o movimento Brasil Popular, por exemplo, que faz esse debate muito público do que é um projeto de desenvolvimento. Então, assim, você é deputado, você é candidato a vereadora, porque a cidade é muito reflexo desse mesmo processo, gente. A especulação imobiliária está muito ligada a tudo isso. Vamos discutir com eles, vamos chamar eles aqui para conversar, vamos fazer o centro acadêmico, jogar e fazer conversa com os vereadores. Qual que é o projeto para cá? Como é que vocês estão vendo essa expansão imobiliária aqui, atrelado às redes de circulação? Vamos para a escala estadual? Tem que fazer essa conversa. A gente tem que ocupar a política de fato. Eu não vejo muito outro caminho se não for por aí. Enfim, acho que é isso. Eu concordo com o que a Helena falou, até complementar essa questão da política. O Lula comentou recentemente, é verdade, falou para os jovens interessar mais pela política. Não ficar com esse negócio de não gosto de política, não gosto de política. Tem que se interessar e tem que fazer política concreta, sair da rede social e fazer política, fazer movimentos sociais, se organizar. Citando um Barry Gesser lá do Engenheiros da Bahia, é muito fácil fazer um 1000 gols sentado numa mesa de bar. É sair, pôr a mão na massa, começar a fazer as coisas, ir lá no assentamento. Eu faço parte do grupo de pesquisa lá em Araraquara, a gente brinca lá quando chegam os estudantes e fala assim, aqui você vai sujar um sapato de barro, então vai comprar uma botina. É isso, pôr o pé no barro, tem que fazer política. E já falando isso, o MST, para até não sair da temática da mesa, o MST está com um projeto de candidatura no movimento. Nessa última eleição já teve, eu acho que alguns candidatos, não vou lembrar o número, eu acho que foram 6, né? Conseguiu, né? 6 candidatos do movimento, foram candidatos pelo PT e conseguiu. São 6 candidatos que estão lá dentro do Congresso. 6 candidatos não, agora são 6 congressistas, né? Por eleitos. Para bater de frente aí, para tentar fazer barulho contra essa bancada ruralista, que hoje é a principal bancada lá no Congresso Nacional. Tá? Denis, sobre a questão da sofisticação produtiva e economia social, solidária, essas coisas, eu acho assim, a economia social, solidária, ela pode ajudar no processo, sim, do desenvolvimento econômico. Só que a sofisticação produtiva dela é um pouco limitada. Então, assim, você tem hoje toda uma linha de pesquisa ali no Unicamp de tecnologia social. São pesquisas interessantes que dá para fazer patente disso. E essa patente poderia ser da comunidade, não precisa ser do indivíduo, porque é um saber comunitário. Vou te dar um exemplo. Teve uma campanha do governo Bolsonaro aí,
recentemente levar cisterna para o Nordeste, essas coisas. Eles contrataram uma empresa, levaram cisterna, a cisterna era feita com plástico, que não aguentou o calor do Agreste, certo? O plástico rebentou, a cisterna perdeu a possibilidade. Aí você vai ter que fazer todo um estudo para ver se mais está, se não é com plástico, como eles fazem. Você tem a cultura local que usa uma cerâmica específica, que ela não racha. Então isso aí é uma tecnologia social, isso aí é um saber que você pode tentar agregar algum valor ali, tentar produzir em escala e exportar essa tecnologia social e tentar patentear isso de forma comunitária. É limitado. A sofisticação produtiva ela tem que passar por não industrialização. O governo não está errado, ela tem que passar. Então são aí, a meu ver, 3 braços para o desenvolvimento econômico do Brasil. Um braço passa pela reforma agrária, sim, e pela distribuição de terra, e pela agroecologia, pela economia social, solidária, segurança alimentar, nutricional, até para poder dinamizar o mercado. O outro é a industrialização, a neo-industrialização, com sofisticação produtiva, com indústria de transformação, e envolvendo indústria agora em 4.0, inteligência artificial, etc. E um outro que cada vez mais a literatura de política industrial está observando, aliás tem um artigo muito bom daquele economista sul-coreano, Kashon Chang, que ele vai falar de serviços já, e não é qualquer tipo de serviço, é serviços criativos, são serviços que empregam mão de obra extremamente especializada e paga bem. Porque senão também dá a sensação, o serviço pode desenvolver uma nação. Depende do serviço. Sabe, uma coisa é você trabalhar com softwares, com tecnologia de informação, trabalhar com indústria cultural, de nível Hollywood, etc. Outra coisa é o Globo vende pra gente que o pipoqueiro lá da porta do cinema é um empreendedor. Aí não. Então acho que são essas 3 vias. Só que ao mesmo tempo me entristece, porque você vê nessa última ida do Lula para a China, o MST, aí já falando do próprio MST, o MST conseguiu um acordo com o Partido Comunista Chinês, né, controla o Estado, conseguiu um acordo de pegar tratores para os assentamentos, pequenos tratores. Eu não vou lembrar o nome da empresa chinesa, você lembra? Eu não vou lembrar o nome da empresa chinesa, tá? Mas são pequenos tratores. É adaptado para a agricultura familiar. A agricultura familiar. Eu não sei se chegaram a ver isso ou não. Você consegue achar fácil na internet, tá? São tratores pequenos, alguns elétricos já, para a agricultura familiar. Conseguiu isso, alguns tratores já chegaram. Pô, caramba, eu, se estivesse lá, faria o mesmo acordo, pegaria os mesmos tratores. Correto? A Índia também está produzindo trator para agricultura familiar agora. A Índia, eu lembro a empresa, aquela Mahindra, eu acho. Não sei se fala isso, Mahindra? Né? Ela está produzindo trator e vai abrir uma fábrica no Brasil. O que me entristece é o seguinte: olha para você ver como é que o projeto do Furtado é genial e a gente perdeu isso. Por que a Agrária, vocês conhecem a empresa Agrária? A Agrária é uma empresa que faz tratores no Brasil, faz tratores pequenos, não são tratores máquinas grandes, são tratores pequenos que podem ser usados tranquilamente em assentamentos. Por que o Estado brasileiro não libera uma linha de crédito para a Agrária, via BNDES, que seja, ou para qualquer outra empresa, a Caoa, que faz carro, etc. Mas a Agrária já tem esse know-how, tem um know-how da questão agrícola. Libera o financiamento e fala, olha, a gente vai fazer reforma agrária e a gente vai garantir compra pública da agrária para os assentamentos, correto? Por que a gente tem que comprar da China ou da Índia? Senão, aí começa tudo de novo, aí daqui a pouco chega a fábrica chinesa aqui de trator no Brasil, chega a fábrica indiana e a agrária vai quebrar. Foi exatamente o que aconteceu com a Grugel, o que aconteceu com várias outras empresas brasileiras. A época, a Gradiente, que tinha o Phantom System, que era um videogame que competia, sabe? Era superior aos japoneses. O Brasil já teve videogame superior aos japoneses. A idade deve ser. Eu
Então você fica pensando assim, de novo vai acontecer isso, a gente vai passar por desindustrialização de novo. E aí, eu vou te falar, tinha uma época que eu ficava assim, pô, mas caramba, vai passar por desindustrialização. O cara é o capitalista produtivista, ele não sei o que, já entendeu. Mas ele apoia a reforma agrária. Então passa por um projeto pedagógico de tentar todo dia levar na grande mídia, escrever em jornais. Aliás, o André vai vir aqui, né, o cara, né? Ele faz um trabalho bacana, demais, na Folha de São Paulo, escrevendo ali. Está ocupando espaço. Não só ele, o Elias, o Paulo, eles fizeram um trabalho muito legal em rede social. Eu acho fundamental, algumas pessoas criticam, mas eu acho fundamental, tem que ocupar espaço, cara. É a mesma coisa do Eduardo Moreira. Muita gente fala, mas o Eduardo Moreira, como é que foi um colega marxista, chamou o Eduardo Moreira esse dia. Eu falei, Isaías, mas o Eduardo Moreira é um rentista do bem. Eu falei, cara, não, mas é importante, porque um cara desse, na hora que ele começa a defender a reforma agrária, começa a criar um canal, porque ele tem capital para isso, cria um ICL, né? Dá visibilidade. Dá visibilidade e atrai o projeto. E a gente precisa disso. É um negócio que o Gramsci vai falar do Estado ampliado, de aparelhar um Estado ampliado para poder levar e criar essa mídia, essa comunicação para a população. E a gente precisa de pessoas com capital, senão a gente vai ficar falando que jornalzinho, agora não tem nem isso mais, na minha época era jornalzinho do diretório, agora deve ser o quê? Boletim do Instagram, stories do diretório. Pelo menos esse evento foi divulgado em stories, não foi em jornalzinho, na minha época era jornalzinho. Então são os stories, ele vai ficar falando de stories pra gente mesmo, entendeu? Eu acho que é fundamental isso. Então assim, eu acho que a reforma agrária, a economia social solidária é só um braço da solidificação produtiva, mas ele é um braço importante. Agora, em relação à pergunta, o que dá para fazer? Qual é o teu nome? Esqueci. Maiara, foi minha aluna. Maiara, o que dá para fazer, eu acho, que a gente tem que fazer para pegar e criar esse Estado desenvolvimentista, seria criar um Estado desenvolvimentista que hoje a literatura chama de Estado desenvolvimentista em rede. Ele não é tão mais centralizado na União, ali, no executivo ali, da questão da União. Né? É em rede, pegando poderes locais e tentar distribuir e chamando a população para participar. Então, com comitê populares, você pode usar o sistema S no Brasil, né? Na agricultura você tem o Senar, daí você vai falar, mas o sistema S está aparelhado com agronegócio, claro. Então, de novo, aí volta para aquela mesma lógica, tem que começar a ocupar espaço. Tem que mobilizar as pessoas, fazer as pessoas saírem das redes sociais, pegar o exemplo da universidade, criar esses comitês populares, essas coisas. E tentar movimentar a massa, fazer igual o Brizola fez de movimentar a massa. Tem uma autora que chama Chantal Mouffe, eu gosto bastante dela. Ela vai falar, ela vai falar da crise democrática, da falta de representatividade hoje nas democracias ocidentais, e ela vai defender um negócio chamado radicalismo democrático. Eu gosto disso, eu acho que a gente deveria caminhar para isso. O radicalismo democrático, na hora que você tentar adotar isso, qualquer partido no Brasil tentar adotar, ou político que for tentar adotar isso, vai ser acusado de populista, porque aqui qualquer política que foge do preceito neoliberal é populista. Tá? Aliás, eu acho que a Família Leitão seria populista ao extremo, né? Porque o Biden faz um monte de política e agora tudo é populismo para ela, tudo é populismo. Então esse radicalismo democrático é começar a falar mais mesmo. E por incrível que pareça, a direita está fazendo isso. Essas lives de quinta-feira do antigo presidente aí, muito disso. De cortar o canal de comunicação e começar a movimentar a massa, falar com a massa. Era que o Brizola era acusado pela Globo a vida inteira de populista, porque ele fazia isso. Mas isso é importante, é pedagógico, porque se você não fizer isso, como você vai levar para a população a informação? Como você vai falar que o MST faz de verdade? Certo? A importância do MST para alimentação. Você acha, de novo, voltando ao exemplo que eu falei do Drauzio Varela no Fantástico quando eu fazia mestrado lá no Rio.
eu via na televisão falando que tinha que alimentar bem, o Drauzio Varela falando alimentação, e eu não conseguia me alimentar bem. Por que logo em seguida o Fantástico passa uma reportagem? Então, pessoal, quem trabalha com alimentação saudável no Brasil é a MST. Vamos mostrar para vocês o trabalho da MST. Nunca vai acontecer isso no Fantástico. Sabe que nunca? O que vai acontecer? O agro é pobre. Correto? Mas alguém que come cana, soja. Mudaram agora, sabe? Não fala mais agropop, mudou o slogan agora. Qual que é o slogan? Eu esqueci, mas não é mais agropop, eu reparei esses dias. No passado não é mais agropop, mudaram. É tipo agro, é uma coisa também assim, pra gente se aproximar do agro, mas não é agropop. Não, e fica com essa ideia de que todo mundo é agro, né? E fica com esse negócio do agro é pop, o agro alimenta o Brasil, o agro alimenta o Brasil. Pô, eu não como soja, sabe? Eu não como cana, eu como caldo de cana, mas só de caldo de cana que eu como não dá pra justificar. Sabe? Você tá entendendo? Aí nunca vai acontecer isso no Fantástico. Então, se não tiver um político que no Brasil que adote esse radicalismo democrático, e quem fala isso é Chantal Mouffe, de adotar e falar assim, olha, vou na televisão e vou falar, vou mostrar, certo? É o que o Chaves fazia na Venezuela, apesar de eu não simpatizar com a coisa que o Chaves fez. Mas de ir na televisão e falar, explicar para a população. Vai ser acusado de populismo? Vai, paciência, fazer o quê? Faz parte do jogo, mas tem que disputar isso. Eu acho então, que o caminho hoje, para não, vamos dizer assim, defender nada fora do meio institucional, seria o radicalismo democrático. Seria esse radicalismo democrático. E disputar espaço, disputar o Estado, igual o professor André falou, disputar o Estado. A gente tem que disputar não só o Estado, o mercado, tem que disputar mercado também. A esquerda, os movimentos sociais brasileiros têm que parar de ter medo do mercado, tem que olhar para o mercado e falar, eu vou entrar no mercado, eu vou disputar o mercado. O fundo de investimento que o MST está querendo criar vai ser sensacional. Porque, como o professor Ramiro falou, tem fundo imobiliário hoje que tem terra, especula em cima de terra. Você abre a carteira do fundo imobiliário, está lá na carteira deles. Shopping, prédios, estacionamentos, não sei lá onde. E terras, fazendas. Eles têm as fazendas, especulam em cima disso. E você pode aplicar no fundo imobiliário e tirar lá uma porcentagem. O MST vai disputar esse espaço agora virando um fundo de investimento. Eu aplico. A loja Armazém do Campo começa a ampliar e ganhar mais, pô, eu estou ganhando também junto. Eu estou financiando o movimento. E não está errado isso. A lógica é essa, vamos entrar dentro da lógica e vamos entrar para ganhar, caramba. Sabe? A China percebeu isso bem antes da gente. De falar, a lógica é essa, vamos entrar e vamos ganhar nessa lógica. A gente vai competir com eles nisso. E a gente vai ganhar. Então eu acho que passa por esse radicalismo democrático. É teu nome? Luiz. Ô Luiz, agora eu acho que eu respondi mais ou menos junto essa pergunta, mas só para falar um outro ponto. Você falou da questão do Estado, do desenvolvimento. Eu acho também qualquer política industrial hoje, já puxando para a economia, que é a minha formação, qualquer política aí de neoindustrialização, de reforma agrária, de qualquer coisa, vai ter que passar por um negócio que costuma falar aí, que os caras dão um artigo sobre isso, que é o conserto dos preços macroeconômicos. Vai ter que ter um equilíbrio nesses preços macroeconômicos. A gente vai ter que superar o tripé macroeconômico para fazer o conserto dos preços macroeconômicos. São 5 preços macroeconômicos: taxa de lucro, taxa de juros, taxa de salário, taxa de câmbio e taxa de inflação. A gente tem que fazer um conserto disso aqui e orquestrar isso com um arranjo macroeconômico que possibilita o desenvolvimento da nação. Porque senão também vai fazer política industrial que não vai sair do papel. Porque a taxa de câmbio não está no termo o pessoal aí do novo desenvolvimentista chama de taxa de equilíbrio industrial. E aí também mas não vai ter demanda interna, mas a taxa de salário não vai estar acompanhando, entendeu? A inflação. Você tem que ter esse arranjo. Sem esse arranjo, também sem política macroeconômica, a gente vai ficar só no papel. A reforma agrária você pode fazer, mas não vai ser concretizada. A pessoa vai estar fadada lá na pobreza. O Estado não vai chegar, a escola não vai chegar, a saúde não vai chegar, vai ficar o cara lá no capócio do terreno e uma enxada na mão só. Entendeu? E a mesma coisa no concurso. Se não tiver essa orquestração, né, esse conserto aí da política macro, não vai adiantar nada você
liberar financiamento via BNDES, etc., também para a indústria nacional. Ela não vai conseguir competir de igualdade com os tratores da China e da Índia. Eles vão chegar aqui muito mais competitivos. Acho que é isso, pessoas. Bem, gente, infelizmente não vamos conseguir fazer mais uma sessão de perguntas, porque o nosso tempo estourou. Mas gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui com a gente, ao professor Isaías e à professora Yamila. E muito obrigado, gente. De noite tem mais. Deixa eu ver.